Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um novo pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos revisitar o outro mundo de Sekai. Vem sentir a emoção. Eu sou o Raul e, rapaz, nunca pensei que ia conhecer o Isekai de verdade. Aqui é o Bruno e segundo o ChatGPT, RPG também pode ser regulamento de prestação de contas. Então a gente vai prestar conta aqui pros ouvintes sobre RPG, né? Prestar conta ao mestre, né? É bom e gera XP. Eu sou o Ansem e droga, não foi dessa vez que eu causei um TPK. Mas quase. Mas tava querendo, né? Tava querendo. Quase. Se você deixasse eu jogar uma flecha que você não deixou eu jogar, poderia ter causado. Eu sou o Rafael Valente e pelas minhas contas já foram 3 kills já, né? Não lembro. Não lembro. Eu acho que foi 3. Aqui é o Vulpix e esse é o verdadeiro espírito de fazer uma side quest em RPG. Inclusive o Vulpix demorou pra falar nesse episódio porque ele tirou um. Eu tô comendo. O 1 nesse caso seria intoxicação alimentar, né? Não, eu nunca vi, mano, o cara tirar tanto um. Eu tô comendo um alfarrô, né? Aí não dá pra comer e falar ao mesmo tempo. Porque se fosse uma comida normal, até daria pra falar de boca cheia. É mal educado? É. Mas o alfarrô é tipo comer farofa, né? Farofa come paçoca. Não dá pra falar enquanto come. Entendi. Vamos pros e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails. Bom, esse é um episódio especial, porque foi um pedido dos padrinhos, inclusive, né? Que gostariam de um episódio onde a gente explicasse, a gente falasse mais sobre o universo, sobre a ideia do podcast. E estamos aqui. Por que estamos todos? Porque, já começando a falar sobre os personagens somos nós mesmos, né? O que deve ser muito confortável pra quem joga, mas deve ser uma maluquice pra quem mestra, né? Digo por você que fez um cara menor que um anão. Eu vou discordar disso daí, porque se fosse vocês mesmos, o atributo ia ser diferente. Ih, rapaz. Porque tem gente que com inteligência baixa, outros tem que ter força baixa, e a gente seria tudo 10. Exatamente. Inteligência e sabedoria, talvez 12, 13. A média nas regras de D&D, a média humana é 10. O melhor. Então a gente não vai ter ninguém com força 18, cara. O cara é um absurdo de forte. Mano, o melhor é que você nem comentou da altura do Vulpix, porque de fato você... Essa não tinha muito que mudar, né? Essa é real. Ele ficou mais alto, na verdade. É verdade, ele ficou mais alto no podcast. Tinha que ser um pixie. A única diferença, na verdade, é o pelo no peito do pé, né? É. E eu não sei te dizer, porque eu não vi ele pessoalmente ainda. Já que a gente tá aqui nos bastidores, deixa eu comentar, porque eu falei pro Raul, você vai me fazer com um anão, né? Aí o Raul, não, relaxa, não vou te fazer com um anão, não. Ele fez. Eu não menti. Ele realmente não te fez como anão, né? O anão sou eu. Mas, até porque, mesmo se fosse um anão seu personagem, eu também não teria te feito como anão, porque quem fez as fichas foi o Ansem. Exato. Obrigado. Eu só segui as instruções. Não sei onde vocês vão arrumar outro editor aí quando vocês me matarem no RPG. O cara... Mas, povo Pix, vamos ser honestos, né? Falando até sobre pessoas, sobre as piadinhas de tamanho. O seu estereótipo combina muito com o de um hobbit, né, pô? Não tem como. O cara tava esperando receber o Tom Cruise de personagem, recebeu o Frodo. O Frodo não, Pippin. Pippin, verdade, Pippin. E o Frodo ainda é mais alto. Foi estabelecido no RPG que o personagem dele é uma referência ao Pippin. Por que não chamaram o Lucas pra esse RPG? Porque se ele não tá, eu que tomo tudo. Coloca o Lucas nesse RPG. Assim, pra explicação de referência, quem é o Pippin? Pippin é um dos 4 hobbits de Senhor dos Anéis. O pior dos 4. Não sei se eu tô ficando maluco, eu tô confundindo, mas não é o que o Gandalf fica puto com ele toda hora. É o que pega a bola de... É o Pippin, então. É ele que com o Palantir, é ele que derruba o balde lá em Moria. É ele mesmo. Ele que faz um monte de trapalhada. É ele que faz as 1000 trapalhadas. É ele mesmo, é exatamente ele. Inclusive, né, já que a gente tá falando aí também de personagens, né, deixa um resuminho aí do primeiro episódio pra gente poder falar sobre ele. Por favor, Ansem, você que tem a voz melhor, a voz mais aveludada.
No primeiro capítulo, os podcasters do MDA, Vulpix, Raul, Valente e Bruno, em meia gravação do episódio de Isekai, são enviados para o mundo de Dungeons and Dragons, onde, ao se encontrarem em meio a uma floresta, descobrem que não são mais os mesmos. Além de possuir estranhas pedras, ao batalhar com kobolds e vencê-los, partem rumo ao vilarejo mais próximo, em meio à Costa da Espada, em busca de informações. Chegando no vilarejo, os integrantes param à taverna, onde Bruno encontra Vesper, que lhe pede ajuda e entrega um colar a ele. Já Vulpix, Raul e Valente encontram o velho Rupert, que lhes fala sobre um misterioso Poço dos Desejos. Partindo para o poço e abrindo caminho pela floresta bloqueada, um grupo de goblins. Ao afugentar este grupo e chegar ao poço, nossos heróis descobrem que foram enganados o tempo todo. E quando pensam que acabou, ouvimos a voz de um idoso acordando alguém com uma voz conhecida. A famosa cena pós-créditos, né? Uhum. Pra colocar a trilha sonora de Cavaleiro do Zodíaco antes do Anson começar a falar aquele do... Agora tem que pôr, agora não tem jeito. Muito bom. Mas, agora voltando aos personagens. Ô, Ansem, é mais fácil ou é mais complicado mestrar quando os personagens são as pessoas, né? É claro que a gente deu uma roubadinha, né? A gente colocou como se os personagens fossem a mente das pessoas, mas o corpo mais não, né? O corpo são das raças, né? Do D&D. Uhum. É mais fácil, é mais complicado, porque parando pra pensar agora, eu não tinha pensado nisso até 5 minutos atrás, quando você coloca a cabeça das pessoas que não são daquele universo, mas no corpo, ele pode também não respeitar as regras impostas daquele universo, né? Cite, por exemplo, uma regra daquele universo. Que... Por exemplo, você vai lá, tem um paladino. O paladino, ele tem um deus, mas pô, o cara vai chegar lá e nem conhece o deus. Então, ele não pode ser paladino. Então, entendeu? Aí não, o cara é paladino, aí começa a mentir, enganar as pessoas pedem ajuda pra ele não ajuda, sabe? Recusando auxiliar pessoas indefesas ou em perigo, aí foi mal, cara, perdeu os poderes. Sim. Mas eu não sabia, não é desculpa, tá ligado? Se você soubesse, não era Isekai, né? Exato. Então, mas eu tenho uma dúvida, mas e aqueles Isekais onde a deusa é, na verdade, uma personagem que ele venerava no mundo real? Konosuba. Tipo Konosuba, meu. Mas ele não venerava a Aqua no mundo real. Ele venerou por 10 minutos. Ele venerava a Aqua de outro jeito. Pra tirar a Aqua como deusa tem que ser eu, né? Pra tirar o D1 ali. O Kazuma foi ninja ali, que ela ficou aloprando ele eu posso escolher qualquer coisa pra levar? Pode. Aí ele, tá. Levou ela de equipamento. Vou levar você. Reduziu a deusa ao equipamento, cara, muito bom. Não, e o pior é que ela ainda deu umas ideias. Falou, não, tem um cara aqui que levou uma espada da hora e não sei o que. Ele, posso levar o que eu quiser mesmo? Beleza, então. Você vai me ferrar mesmo? Você vem junto. Então fica aí, né? Pra você que é um fã assíduo, um apaixonado por alguma idol, tá aí a sua chance, né? Se você renascer em Isekai, tem chance de você virar paladino. Tá a explicação aí do mestre. Que ideia errada. O roteiro de Shinoko é isso, né? Até porque, vamos ser sinceros, né? Konosuba, ele é um ladino, né? Ele não é um paladino. E por incrível que pareça, ele é um ótimo ladino, tá? Exatamente. O bicho, ele consegue fazer umas façanhas de ladino. Você fala, mano, ele tirou 20 no dado. Ou melhor, o mestre falou assim, ele chegou assim, o Kazuma, eu vou querer roubar a calcinha dela. Cara, não dá, cara. Não, mas deixa eu tentar. Não, tá, só você tirar 20. Aí é lógico que ele tirou 20, aí ele rouba. Ele sempre consegue roubar a calcinha, imagina tentando, né? Exatamente. Mas respondendo a sua pergunta, a primeira pergunta, tecnicamente é mais difícil quando não é, o personagem não é nativo daquele mundo. Ou o caso vocês ali, que estavam interpretando, entre aspas, vocês mesmos. Porque pelo menos nesse caso, como era vocês mesmos interpretando vocês, aí vocês estavam no modo zoeira, full zoeira o tempo todo. E aí tem hora que é mais difícil de puxar de volta pra narrativa. E é engraçado porque eu dei uma lida, claro, sobre personagem, né? Aliás, sobre o elfo, sobre a questão do arqueiro e tudo mais. Eu falei, eu tenho que sentir coisas que um elfo arqueiro sentiria, mas eu tenho que não posso demonstrar que eu sei isso, eu tenho que mostrar que eu não tô meio que entendendo. E isso meio que funcionou, né, no roleplay. Teve uns momentos lá que tava o Vulpix falando, eu não gosto de salada, mas tô com uma vontade de comer. Isso se chama roleplay. Exatamente, porque eu acho que... É que assim, é a primeira vez que eu jogo RPG, mas eu conheço bastante RPG de mesa. É um roleplay, né? Porque você tem que misturar bastante do que... Por exemplo, a raça do meu personagem, com a classe que eu tô alocado no personagem, e também a minha personalidade. Por exemplo, como o Raul disse, eu não como salada.
mas o meu personagem provavelmente comeria salada, né? Isso é algo estranho, né? Por exemplo, também, a Vesper, quando a gente entrou ali no bar. A minha personalidade, provavelmente, o Vulpix mesmo, ele teria chegado na Vesper. Se o Raul não tivesse me parado, né? Mas isso é algo que eu provavelmente, tipo assim, o Vulpix, a mentalidade do Vulpix, ele faria, né? Já que a gente tá com a nossa mentalidade, tipo, transferida para o personagem do RPG, né? Então, mas, por exemplo, se fosse com outro personagem, talvez aí eu não sei se eu chegaria na Vesper, assim, sabe? Então, tem um pouco disso também, né? É como você disse, é um roleplay. Exato, tem a galera que... mas eu não tô entendendo isso daí. Tem muita galera que faz jogando game, faz o RP, aí falta o G, né? Uhum. Que é o roleplay. Por exemplo, no GTA a galera faz isso bastante, no Red Dead eu já vi a galera fazendo também. Tem certos jogos que o pessoal, no Conan eu já vi também a galera fazendo, Conan que é Exile, Minecraft tem bastante também. Craft, Ark. Isso. Que é tipo, você monta o seu personagem, entra naquele mundo e age conforme o personagem naquele mundo como se ele existisse de fato. Você tá, de certa forma, você tá jogando RPG. Sim. Só que tá com o hub de videogame, entendeu? Aí tem a única diferença pra um RPG de verdade, de mesa, né, tradicional, é que você tá limitado ao que o jogo pode oferecer. E o RPG não tem essa limitação, entendeu? Uhum. Por exemplo, assim, o Minecraft, que é de construir as casinhas e tal, e beleza. Aí, se, por exemplo, você quiser fazer um negócio assim, eu quero construir uma nave e viajar pro espaço, não tem essa opção no Minecraft. Mas no RPG poderia ter, entendeu? Mas até no D&D, sim, existe um cenário que chama Spelljammer, que tem naves que viajam no espaço e tudo, de uma forma tipo de space opera, né? Tipo de fantasia espacial. Uhum. Mas poderia acontecer, entendeu? Assim, eu quero ficar aqui nessa cidade e abrir um bar e virar um taverneiro. No RPG tem essa possibilidade. No Minecraft, tipo, você não vai conseguir virar um taverneiro no Minecraft. Ou até pode, não sei, que eu não joguei muito Minecraft, então eu não sei te dizer. Por exemplo, eu já joguei muito Ragnarok, né? Quem nunca talvez lembra da Ragnarok Online, mas eu joguei Ragnarok voltado pra RP, né? Então, assim, tinha lá uma galera que fazia realmente RP disso. Então, por exemplo, o personagem, ele era realmente um paladino dentro daquele mundo. Então, você vai enfrentar tal monstro, você tinha que ir até a área que tinha aquele monstro pra fazer o roleplay. Mas igual você tá falando, quero enfrentar um monstro novo, quero um cenário novo. Você não tem, você vai estar limitado ao que o próprio jogo te oferece, né? Ainda que o Ragnarok, eles deram uma facilitada, eles adicionaram umas coisas de roladada e tal, mas tipo assim, quero fazer uma parada diferente. Não vai ter, né? Porque o próprio jogo tá te limitando. Uhum. O RPG te dá muito mais criação, né? Acho que essa é a grande sacada. Exato. Por exemplo, não sei se o pessoal faz no Skyrim, por exemplo, RP. Talvez no Elder Scrolls Online, né? Sim. Porque no outro não tem online, né? Então, mas faz de conta que tivesse, só pra ilustrar o que eu tô pensando. Por exemplo, o cara tá jogando Sky, tá jogando online, faz de conta, hipotética aqui que tem. Aí, beleza, eu tô fazendo RP aqui, eu sou um grande herói, já fiz um monte de RP, virei um cara... Não, agora eu quero proteger outros lugares do mundo. Não dá pra você viajar para os outros reinos. Uhum. Porque o Skyrim é focado só naquela região, entendeu? Um bom exemplo é o Final Fantasy XIV Online, né? Isso aí. Que jogo, hein? Bruno joga muito. Não, hoje em dia a gente tive que aposentar, né? A vida cobra seu preço. Se eu tivesse tempo, é um que eu jogaria muito. Mas o problema é isso, ter tempo. É muito bom, recomendo. Um abraço pra Thay. Grande abraço, Thay. Exatamente, Thay viciado em Final Fantasy XIV Online, inclusive. Qualquer Final Fantasy, na verdade, né? Não, mas qual que é o erro dessa construção aí que eu não tô entendendo? Gostar de Final Fantasy. Não, ele tá falando que é bom. Não, foi só uma citação pela Thay, só. O que eu acho bacana é que tem coisas que não são programadas, mas foram por estudos dos personagens. Por exemplo, algumas pessoas do público acharam que... não, eles fez isso porque tava no roteiro. Não, tinha um roteiro base da história que só o Ansem sabia. A gente tava ali atuando pelo que a gente estudou dos personagens. E todo mundo, em algum momento, durante o roleplay, tentou demonstrar isso. Eu falando lá da tristeza da floresta, né, que é uma coisa muito que elfo faz. O Vulpix, eu acho que teve um momento muito bom, quando ele saiu assim, ele falou, devia ter pedido um frango. Se deixar, o Hobbit come o tempo todo, né? Ele vive pra comer e dormir. Aí tem o Bruno, no começo da história, ele não era nada, ele não tinha poderes e tal, ele não tinha encontrado a Véspera ainda. Então o que ele fez? Ele fugiu. E tudo isso é baseado no personagem deles por escolha deles, não foi roteirizado nem nada. O Valente, como o Ansem falou no começo, cara, é um personagem que tem uma inteligência menor e tal, mas ele é um personagem mais
bruto. Então o que o Valente fez? Ele fala menos, ele é mais ranzinza. Isso que é completamente diferente do Valente que a gente conhece, né? Tipo, o personagem dele toda hora tá bravo, querendo arrumar confusão, tá ligado? E tipo, o Valente é o oposto daí. E aí ele interpretou isso daí, toda hora querendo se mostrar usando o machado, que quem viu o cast vai lembrar, não, olha como é que eu sou fica. Tipo, se achando o máximo. Isso aí foi coisa dele, roleplay dele. Muito legal isso daí. Tá ligado? Cada um já pegou alguma coisinha assim e puxou pro próprio roleplay, criou em cima do personagem. E eu acho que funcionou essa mescla, né, do personagem do RPG com a questão da gente mesmo, né? Como o Lance falou, a gente era a gente o tempo todo, a gente tava lá zoando, o caramba 4. Porém, a gente tinha que manter o personagem ali. Exatamente. Pô, acho que entra... eu tô vendo a pauta, vou dar uma roubada na pauta. Vocês que são ouvintes, talvez não tô vendo a pauta, mas a gente tá vendo. Cara, acho que entra aquela questão, quanto é RPG, o quanto é drama, né? Roteirização. Pô, eu não sei, assim, a gente tá falando que a gente interpreta as coisas, mas algumas coisas, talvez o Ansem, né, saiba, tipo, muito mais, porque ele escreveu a história, né? Ele dá o guia, o fio da história, mas como todo RPG, muito da história é criado por a gente, né? Então, assim, é viva a coisa, né? Ela é orgânica, não é algo escrito na pedra, e ao mesmo tempo tem essa questão da dramatização, né? A gente, no começo tava mais travado, deu pra perceber, mas depois soltou, e a gente vai colocando, assim, nossos toques dentro de cada personagem, né? Vai criando mesmo uma história ali. Existe uma linha, né? Que o roteirista cria, tipo, que o Ansem cria, que o Raul conversa também, mas tem coisas que tá fora do alcance do controle do mestre, né? Porque depende exatamente do roleplay de todo mundo junto. Eu acho que essa é a parte divertida. O mestre, no caso, o que ele dá pra gente, né? O que a gente acaba recebendo foi tipo assim, ó, esse daqui é o personagem de vocês. E o que vocês ouviram no podcast é exatamente o que a gente recebeu. A gente não sabia de nada. A gente não sabia que a gente ia acordar numa floresta. A gente não sabia que depois de encontrar os kobolds e resolver tudo aquilo, a gente ia pra uma cidade. A gente não sabia de nada. A gente foi agindo conforme as coisas foram acontecendo. Então a gente não tem nada de pré-roteirizado, nada do tipo. Script. Nenhum tipo de script a gente tem. Então é mais pra esse lado mesmo. Acabou que deu certo, deu muito bom, né? Ou seja, toda besteira que a gente falou saiu da nossa boca mesmo, né? É isso, não foi nada roteirizado, né? Exatamente. Não dá pra culpar o mestre, né? E outra, nada que você ouviu lá, você não ouviu nos podcasts durante esses anos, né? Também. Exato. E também nunca... É isso que eu ia falar. É isso, verdade. Resumiu bem. Então, mas, por exemplo... então RPG é o mestre que cria a história? Não é só o mestre que cria a história. É o mestre junto com os jogadores. É uma história compartilhada. Tem muita gente que usa esse termo, inclusive, assim, RPG é história compartilhada, tá ligado? Por quê? Porque não adianta, aí você pode falar, aí é o momento cagação de regra, porque, por exemplo, não adianta o mestre pegar e falar, não, vou fazer uma história aqui, aí eu vou fazer eles ir pra não sei aonde, vou enfrentar o bicho tal, aí vou desenhar tal masmorra, não sei o que, o cara faz um plano, tipo, uma campanha inteira, tipo, guiando, assim, tipo, roteirizado. Aí os jogadores, aí chega no momento até a estrada bifurcada. Vocês escutam um grito de uma mulher pedindo ajuda no lado direito e a estrada tá barrada do lado esquerdo, assim, pra obrigar os caras a ir pra aquele lado. O pessoal, não, vamos abrir a estrada do lado esquerdo e vamos ignorar a mulher. Pronto, já estragou o plano do mestre. Exatamente. O mestre, o certo pra um narrador, um mestre de RPG, ele tem que criar, tipo, um ambiente, entendeu? Tipo, ele pode estar querendo narrar uma certa história, ele vai tentar amarrar com aquela história que os jogadores estão se propondo a investigar e a procurar. Por exemplo, suponhamos uma situação, essa mesma cena aí na estrada bifurcada, se, por exemplo, um dos personagens tá à procura da irmã que desapareceu, e ele vai escutar uma voz de uma mulher pedindo socorro, e, pode ser minha irmã. Então ele vai meio que induzir os jogadores a ir pra aquele caminho, tipo, aí ele vai amarrar com a história do personagem, não vai ser gratuito, entendeu? Tipo, o cara pode simplesmente falar, não quero ir, vou ficar aqui na taverna, vou bebendo. Entendeu? E tem também uma parada de, como você falou, né, o mestre ele não vai narrar 100% da história. Pode acontecer às vezes de, como a gente tava no primeiro episódio, né, numa taverna e tudo mais, e imagina só se eu resolvo começar a interagir com o cara que tava tocando na taverna. Exato. E aí ele se torna um personagem legal, que todo mundo gosta, isso já dá uma possibilidade do mestre introduzir ele de novo. Isso. Como um NPC recorrente, ele já não tinha, pensado nele, mas funcionou tão bem que ele passa a usar. Exato, pode ser até que vocês, gostar tanto do NPC ali que vocês conversaram, vocês não, vem com a gente,
vamos fazer aventura junto, e aí vira um parceiro do grupo, andando o tempo todo com o grupo. Exato. Entendeu? E isso aí é uma coisa que não tem como o mestre planejar isso daí. E muitas vezes, como experiência de mestre por anos, muitas vezes você cria um NPC, você inventa um monte de trejeito pra ele, põe um nome, cria uma história. Puta, o pessoal vai gostar desse NPC e vai andar junto com eles, vai virar amigo do grupo. O jogador caga pro NPC, caga. É ignorado, troca 2 palavras e já era, né? Ou hostiliza o NPC que você achou que ia virar amigo do grupo, e aí um outro que você nem deu nome, era só uma pessoa, um NPC aleatório que você botou só pra dar a informação que o personagem tá pedindo. Aí o pessoal se apaixona por aquele NPC que você não sabe nada dele, que tipo inventou na hora. É cheio disso RPG. E aí que tá a graça do RPG, essa aleatoriedade. E outra coisa também que acontece bastante, que muitas coisas, o Raul tá de prova, que eu narro uma mesa de Forgotten Realms pra ele, que tem muita coisa que tipo o grupo tá fazendo, tá numa situação difícil, aí planeja um negócio milaborante, tá ligado? Maluco. Ah, mas eu vou tentar fazer. Puta, mas não vai dar certo. Aí joga. Ah, mas tem uma chance baixa. Joga, rola o dado e dá certo, cara. A emoção, tipo, você fala, mano, se tivesse roteirizado, não tinha ficado tão bom. Coisas, tipo, aleatórias. Então é essa diferença, assim. Fica mais emocionante. São pessoas diferentes com imaginações diferentes. Se somam e formam uma história muito mais legal. E tem hora que o mestre tá pensando uma coisa, o jogador fala outro negócio, você tipo, pô, isso aí que ele falou é mais legal do que eu tava planejando. Aí o mestre, tipo, muda ali. Tipo, não, você acertou. Que aí tem o mestre também tem que ter esse jogo de cintura pra improvisar algumas coisas, pra alterar outras. E também tem certas coisas, por exemplo, que é algo que eu gosto. Eu já joguei RPG uma, 2 vezes na minha vida. Uhum. Então era algo que eu gostava de fazer quando eu joguei essas aventuras, né? Que era, em momentos de luta, eu tentar brincar o máximo com o ambiente possível. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, vocês vão lembrar que na segunda batalha que a gente teve, depois que a gente saiu da taverna e tudo mais, quando a gente foi emboscado, eu tentei derrubar o inimigo de uma árvore dando uma umbrada na árvore. Uhum. E isso era algo que, tipo, eu estaria interagindo com o que foi dado pra gente. Eu não estaria esperando, por exemplo, ele atacar. Não estaria esperando algo acontecer pra eu poder resolver. Eu tô partindo do pressuposto que eu posso mexer em tudo que eu quiser no cenário. Sim. E aí acaba, tipo, pô, imagina só se eu tiro um 20, derrubo o cara de lá e mato ele no ar. Seria animal. Mas seria um outro contexto de história. Sim, exatamente. Porque eu acho que foi bacana até pro contexto da história, por exemplo, se eu posicionasse ser ranzinza, pô, a batalha tá difícil, aí você mata um cara, aí você assusta os caras. Porque a gente não venceu os goblins, né? Você assustou eles. Eles fugiram. É verdade. E tem coisas que acontecem que vai formando ali um contexto de história, uma aliança na história, até vai formando coisas que acabam induzindo coisas que vão acontecer depois. Por exemplo, o Vulpix e eu acordamos primeiro. Eu tava claramente testando o personagem. Não, vou tentar subir nas árvores e tal, só que eu tava tomando do dado toda hora. E tipo assim, eu não precisava tirar nada além de, sei lá, 10 no dado. 7, na verdade. Eu tava tirando 3, 4 no dado, e eu não conseguia subir no raio da árvore. E aí eu caía. Aí o Vulpix começou a brincar com isso, e falou, não sei o que, olha lá, sempre erra. Aí combinou no quê? A gente foi batalhar, o Vulpix quase morreu, e quem acerta o cara que tava matando ele? Eu. Cara, esquece isso. O pessoal viu o cast e falou, foi combinado. Não, foi literalmente o acaso. Ah, tá. Não, é que outra coisa, tipo assim, se as pessoas podem perguntar, pô, mas e como é a rolagem de dado, né? Eles podem mentir, tipo assim, todo mundo vê qual é o dado que todo mundo tá tirando, porque assim, RPG tem essas coisas, tipo, se cada um tem um dado, cada um pode tirar um dado e mentir também, né? Mas não, no RPG que a gente tá jogando não tem como mentir, porque o dado que todo mundo tira aparece na tela também. Não, mas aí se mentir, os jogadores não tem como mentir pro mestre, isso é impossível. Sim. O mestre não precisa rolar o dado aberto pros jogadores. Uhum. Tanto que tem certos apetrechos que o pessoal gosta de vender, quando lança livros e não sei o que chama o escudo do mestre, que é tipo praticamente assim, de uma forma bem resumida pra quem não conhece. É um papelão assim, com um desenho muito do lado, que vai ficar virado pro lado dos jogadores, e do lado de dentro, onde o mestre tá olhando, tem várias tabelas, tipo, com regras específicas, aquelas regras mais complicadas que o mestre, que ninguém nunca lembra, coisas específicas assim pro mestre consultar e não ter que ficar olhando o livro toda hora. E aí ele pode jogar ali atrás, escondido, tipo, o resultado, e ele joga o dado que é o 3. É lógico que não acertou. Dificilmente vai acertar
acertar alguém com 3 no dado. Mas o mestre pode chegar e falar, não, tirou o acerto crítico. O jogador não pode questionar, porque o que o mestre fala é final, é tipo um juiz. Mas fazer isso daí é idiota, é meio babaca. Você quebra o RP, né? Aí ficou o BBB, né? Como é que você sabe que é a hora do tocar o fone com aquela pessoa? Você não sabe da prova. Exato, então, tipo, e aí perde a graça, porque o jogador sempre vai ficar suspeitando assim, o mestre, ele, então, será que ele acertou mesmo? Será que não? Será que ele tá pegando leve com a gente? Ou será que não? Ou quando vai, por exemplo, o mestre tá muito sortudo e vai ficar tirando um combate, por exemplo, fica tirando vários acertos críticos, arregaçando o grupo, vai falar, pô, o mestre tá pelando contra nós. Então, tipo, é um negócio que é um vespeiro, só que, tipo, tem certas coisas que é mais legal o mestre rolar escondido. Por exemplo, um teste de furtividade. Você não sabe se... o mestre, eu vou andar em furtiva, que eu vou andar sem fazer barulho. Ah, sei. Tá, aí você rola o teste. Aí o jogador rola. Aí cai 20, ele sabe que ele foi extremamente bem na furtividade. E aí ele vai sem medo. Aí se ele rola um 10, ele, pô, não sei se eu fui bem. Aí ele vai ficar cismado, então ele vai ficar com medo de tudo. E você, quando você tá andando sem fazer barulho, você não sabe se você tá fazendo barulho ou não. É os outros que tem que saber. Em alguns testes é interessante o jogador não saber se ele foi bem ou não, entendeu? Pra ficar aquele mistério. É um vespeiro esse assunto. Não vamos entrar nele. Porque tem a galera que fica muita raiva de um mestre jogar atrás do escudo e toda que defende com unhas e dentes o mestre jogar atrás do escudo. Nas minhas mesas, eu jogo aberto. E aí eu falo, ó, se cair, não adianta chorar. Tipo, lógico, o mestre pode se ferrar toda hora, ficar tirando número ruim. Mas também, se ele começar a tirar número bom, o jogador tem que se virar com a situação. É um risco que cada um tem que assumir, tá ligado? Mas eu acho que fica mais divertido, assim. Quem não tem margem pros jogadores ficar duvidando do mestre. Completamente aleatório, né? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. O mestre pode tirar um no meio de uma batalha e o cara, tipo, cortar a própria mão sem querer. Esse é o tipo de coisa que acontece direto. O seu personagem é um guerreiro. Então, é óbvio que em combate, na porradaria, o seu personagem sempre, teoricamente, tem que se sobressair aos outros. Porque é o foco do seu personagem. Mas, geralmente, os dados, eles não tá nem aí com o foco do personagem. Você vai ver guerreiro que sempre dá 1 milhão de ataque errando tudo. Aí vai o mago que mal sabe usar uma faca e dá um ataque que causa mais dano que um bárbaro. Esse tipo de coisa maravilhosa que acontece no RPG. E isso torna as coisas muito mais divertidas também, né? Pra todo mundo. Nessa última temporada? Ou penúltima, a primeira parte da última temporada que teve do Stranger Things. Tem o pessoal tá jogando RPG. E aí eles estão jogando, inclusive, uma aventura clássica de D&D, né? E aparece o Vecna, que é um Lich poderoso e tal. E aí eles estão lá, não sei o que, aí tem uma parte que eles estão falando assim, não, o Vecna já derrubou um, já derrubou outro, não sei o que. Não, a gente só consegue vencer essa luta se a gente tirar um crítico. Aí o pessoal vai, aí rola o dado, cai o 20, aí todo mundo vibra na mesa, cara. Aquilo é muito real de RPG de mesa, assim. Tipo, tá todo mundo dependendo de um resultado e triunfa. Você sente a vitória, assim, cara. Isso é muito legal. Inclusive, na série, eu também fiquei, tipo, mega felizão, assim, com eles conseguindo vencer e tal. Cara, fica uma reclamação. O personagem do Vulpix é insuportável na taverna. Insuportável. Que isso? Não dá. É insuportável, cara. Mano, ele não parava quieto, velho. Que é isso, mano? Ah, isso é verdade. Ou parece que quando você bota a criança no restaurante, tem um playground do lado, você não deixa ela pro playground? Aí a criança quer ficar na mesa, você, não, eu quero ir pro parquinho, mas você tem que ficar na mesa? Cara, igual, não dava, velho. Não dava. Cara, pipim. Mas essa é a minha personalidade dentro do RPG. Mano, eu não vou sair no restaurante pra você, velho. Não vou no restaurante com você, maluco. Não dá, velho. Isso daí que você falou, Bruno, é uma coisa muito legal, porque era algo que eu ia puxar. Que era, também entrando nesse meio de roteirizado, não é? E caramba. A gente, pelo menos eu, né? Não vou falar pelos outros porque eu não sei, mas... eu tento muito não usar as informações que eu sei de fora pra dentro. Uhum. Ah, isso é metagame, né? Foi gerado metagame. Exatamente. E é muito difícil você não usar isso. E você tem que se controlar muito pra prestar atenção no que você vai fazer e no que você vai falar, pra você não estragar a experiência da galera. Então, por exemplo, o Bruno acabou de reclamar do Vulpix. Eu fiquei com puta ódio do personagem do Bruno, porque ele não fez nenhuma, não ajudou em nada. Ou assim, mano? Não, pera. O título do cast é O Bruxo Poço Desejos. Como é que não fez nada, velho? Exato. Por isso que você é um merda, você não fez nada. Não é possível, velho. Não, eu conto... Não é possível, velho. Não é possível. Não, você conseguiu fazer uma das cenas mais engraçadas desse podcast. Você saiu do mapa. É verdade. Foi andando, saiu do gráfico, assim. Imagina o videogame, o cara
caras só andando no nada, assim, no polígono. Não, eu não sei o que é pior, isso ou aquela cena que a Vess perdeu o colar, e aí eu não me toquei que o colar era de bruxa, eu não queria colocar, os caras, não, coloca o colar, aí eu, não, coloca o colar. Aí depois eu me toquei, eu falei, cara, que mesmo. Então, tipo assim, nesse momento, por exemplo, eu, tipo, enquanto ele tava fazendo o RP dele com a bruxa e o caramba, eu já tava na minha cabeça, a gente vai por causa do Bruno. Miserável, o que ele tinha que conversar com essa mulher? Vontade era de puxar o machado e cortar a mulher no meio. Mas aí que tá, o Valente. Isso era importante pra história, porque o Bruno até então, ele não tinha profissão. Ele não tinha poder nenhum, não tinha nada. Eu era o cara do Konosuba. Não, o Bruno disse que eu era insuportável, mas a minha única função naquela taverna era irritar o Bruno, porque quem queria dar ideia da Vars era eu. O Pix pediu giz de cera pro taverneiro, pô. Mano, isso foi a melhor parte do cast inteiro. Eu ia aprender com o Bruno, né? Como que se dá ideia ali. Aí eu pedi um giz de cera, eu pedi uma caneta, né? Raul que pediu um giz de cera. Eu tô falando que é a criança com o restaurante com o playground, tá ligado? É o que vocês até falaram, que as coisas podem mudar quando a gente tem alguma ideia ou não. Por exemplo, o Bruno tá lá conversando com a Vesper, não era pra gente saber de nada. Eu fiz uma rolagem super difícil e nessa eu passei, que era conseguir ouvir a conversa. E nisso daí, tipo, fica naquela linha tênue entre secundário metagame ou não, mas não é. Por exemplo, não tem aquela vez que eu falei lá, eu gritei bem alto, ele é o Dr. Anime. Isso daí poderia ser considerado metagame, mas não é porque a nossa mente, ela foi transferida pro personagem. E o Vulpix do podcast, ele sabe que o Bruno é o Dr. Anime. Então eu posso mandar uma dessa. Isso não é um metagame, né? A gente não pode esquecer quem a gente é na história também, né? É porque assim, a nossa história é que a gente somos podcaster normal, igual a gente tá gravando agora, mas que do nada a gente foi pro Isekai. Mas a gente permanece com a nossa mente. A gente não tem a amnésia do que a gente era antes. Exatamente. Como todo Isekai. Como todo Isekai. Menos que você renasce, né? Renasce como máquina de venda. Aí talvez você esqueça algumas coisas. Que no caso foi que sua mente reseta, né? Perguntaram também, né? Mas por que a gente começou como um podcast de Isekai? Primeiro, que era pra introduzir a história, né? Pra gente não aparecer lá do nada. Então, como era a gente mesmo. E segundo, era uma referência. Porque tinha uma época que alguns integrantes do MDA, Lucas, ficavam enchendo o saco pra gente fazer um podcast de Isekai. E a gente nunca queria fazer. A gente falou, tá, então vamos pegar. Já que a gente vai falar de a gente indo pro outro mundo, vamos começar como um podcast de Isekai. E a gente gravou praticamente, né? É que depois tem os cortes e tal. A gente gravou 30 minutos de um podcast de Isekai. Isso que é o pior, velho. 30 minutos de edição do podcast você cai. Aí fica até a deixa, né? Se você quer saber o que aconteceu nesses 30 minutos, ou saber o que vai acontecer nos próximos 30 minutos, sua vez de virar padrinho, né? Exatamente. A partir de R$5, você já pode ajudar a gente. Cada categoria tem a sua recompensa. E a partir de 25, é 25 mesmo? Isso, 25. Caraca, do lado o Merchant Time. Não, você, cara, aqui é um time, né? Pelo menos dessa vez fizeram o merchan nosso. Normalmente fazem o merchan dos outros, pô. O Gradcast, né? Cadê o Chris? A gente tá tanto no fundo do poço que no episódio passado que saiu no momento dessa edição, o Bruno, que nem participou do podcast, aproveitou os e-mails pra fazer uma propaganda do negócio dele de música. Da balada, pô. Inclusive, se você quer participar da melhor balada otaku do Brasil, @Pikachu. Tá cortado. A parada do Isekai realmente foi uma brincadeira nossa, né? Com a questão do podcast, a gente ir para um outro mundo e também com a gente mesmo, né? Com a questão do tal podcast de Isekai que o próprio grupo sempre pedia e a gente nunca gravou. Então tá aí. Se queria um podcast de Isekai, tem pelo menos aí alguns minutos de podcast de Isekai aí pra vocês. Eu acho que tem uma coisa que é mais o Ansem, né? É a questão do world building. Tinha que ser D&D, né, Ansem? Cara, porque D&D, além de ser o primeiro RPG do mundo, é o mais popular. Hoje em dia, nem tanto assim. Tirando o motoqueiro, que tem acesso fácil. Cheiro de pneu queimado. O cara tá numa trilha de moto, um rally de moto. Então hoje nem tanto o acesso faça pro D&D, porque a bendita da Wizards, né, não tá lançando os livros mais em português aqui no Brasil. Mas você ainda consegue achar os livros tipo da 5ª edição usado, ou em loja os caras enfiando a faca e arrancando a tua alma junto, os livros da 3ª edição, até a 4ª edição. Mas tem também outros que tipo são mesmo basicamente a mesma mecânica de D&D e muito mais de fácil acesso. Pathfinder, por exemplo, Pathfinder 2, que tem
também, que nacional pela editora New Order, temos o Tormenta, né, o Tormenta 20 pela Jambô. Então, tipo, você vai jogar ali o seu RPGzinho de fantasia medieval mais fácil, então, tipo, bem popular. E, cara, não podia ser outro, né? A gente não ia pegar e fazer um isekai de bagulho de cyberpunk. Tanto que eu acho que a galera nem deve curtir muito o gênero cyberpunk, né? Porque eu não vejo muita gente falando assim. Ou eu tô ficando louco. Tinha uma época que fez bastante sucesso, né? Principalmente quando saiu o jogo do Cyberpunk lá, 2077, né? Uhum. Mas depois caiu no limbo de novo, né? O que eu sinto é que o pessoal joga medieval direto. E aí, quando quer fazer alguma coisa diferente, vai pro Cyberpunk, assim. Um dos gêneros mais que o pessoal mais joga, tirando o fantasia medieval, é de horror. Também. De horror, o cara joga muito. Tipo. Tem bastante de vampiro também, né? O vampiro é horror. Você joga com o vampiro. Tem o vampiro, tem o lobisomem, que você joga com essas criaturas, que é muito famoso também. Pira Máscara, famoso. Isso, exatamente. Hoje em dia tem aquele RPG do Cellbit, que é o Ordem Paranormal também, que é de terror. Que é tipo um Call of Cthulhu mais light, assim, digamos assim. É meio que um thriller, né? Tipo, ele tem a pegada do Cthulhu, sabe, de investigar. Sim, terror cósmico e tal. Sim, e você vai perdendo a razão, porque vai enlouquecendo vendo as criaturas bizarras. Só que no do Cellbit é mais aventura, entre aspas, assim, né? Lógico, não é Indiana Jones que eu tô falando. Tipo, você ainda consegue enfrentar os monstros. É uma aventura e investigação, né? Isso. Já no do Call of Cthulhu, não. O Call of Cthulhu, dependendo da criatura que você for enfrentar, ela só vira e te rasga no meio com uma agarrada só. E as entidades mais poderosas lá, os deuses bizarros antigos lá, tipo, você não tem chance nenhuma contra eles. A vitória do Call of Cthulhu é você não enlouquecer ou morrer no final da sessão. Diferente do D&D, que a sua vitória é você cada vez ficando mais poderoso e cheio de recursos e triunfando cada vez contra inimigos mais poderosos, né? É interessante, né? Sim. E sobre o D&D também, tem aquela questão de, a gente falar de anime, a gente falar principalmente de Isekai, a grande maioria são mundos medievais de fantasia, né? Sim. Então, D&D é o que mais se encaixa no projeto. O pessoal deve estar se perguntando, tem RPG de anime? Tem. Mas eles não são tão popular assim, não tem tantos assim. Os que tem são meio truncados, é meio complicado. Então, tipo, é mais fácil, vamos jogar uma fantasia medieval zona mesmo, e é isso. Eu lembro de ter pesquisado uma época, porque eu tinha muita vontade de jogar um RPG de One Piece. Sim. E aí, eu fui nos confins do mundo pesquisar se existia alguma coisa do tipo, né? Certo. Aí, tinha adaptações que o pessoal fazia de outros RPGs. E aí, se eu não me engano, tinha um RPG que era mais específico, só que não era tão completo pra One Piece. Eu vou falar um negócio, muitos vão ficar, ué, como assim? Mas na minha opinião, o jeito mais fácil de se adaptar o One Piece pra jogar em RPG é você pegar algum sistema de RPG de jogar de super-herói. Porque você para pra pensar os poderes de One Piece, as coisas que os personagens fazem, a equivalência de poder de certos personagens que teoricamente não teriam equivalência de poder, sabe? Por exemplo, o Zoro é um espadachim, beleza, ele luta com espada. E aí, se for sair na porrada com um cara que vira uma montanha, ele tanca o cara e vence. E tipo, se você for pensar na realidade, não teria chance o cara com a espada enfrentar uma montanha. E isso num RPG de super-heróis e nas histórias de super-heróis acontece direto. Por exemplo, o Gavião Arqueiro lutando com arco e flecha, derrotando um alienígena, derrubando nave, o caramba. E vários jogos de RPG de super-herói tem certos recursos narrativos que encaixa como uma luva pra, tipo, animes em geral, assim, principalmente One Piece, porque geralmente tem aquele negócio chamado de ponto heróico, que aí, tipo, o cara ganha, vários deles é assim, tipo, o vilão tá numa enrascada, aí o mestre faz o vilão fugir e os heróis não conseguem fazer nada. Fala, mas o mestre trapaceou. Ele trapaceou, mas aí todos os heróis, que são os personagens, ganham um ponto heróico. E isso daí é tipo como se fosse, que a gente fica brincando, que é protagonismo, o cara tirou poder de onde não tinha e fez uma façanha inacreditável. É exatamente isso pra que serve o ponto heróico. Tipo, o herói por exemplo, tá desabando um teto, vai matar um monte de pessoa inocente, o cara segura o teto, só que ele não tem tanta força assim pra segurar um teto pras pessoas fugir. Aí o jogador fala, não, eu vou gastar o ponto heróico pra eu conseguir aguentar até todo mundo fugir. Aí a gente fica até brincando, falando, é ponto de protagonismo. Ou quando o cara, geralmente, de super-herói, não tem ponto de vida, assim. Tipo, status. Tipo, o cara tá ferido. Agora ele tá com machucado. Agora ele tá manco, sabe? Vai mudando a palavrinha que tá definindo a situação do personagem. E aí, por exemplo, aí tem aquele negócio, o cara vai, cai e desmaia. Aí o cara, não, gasta um ponto heróico, eu me recupero, levanto de novo. Vai falar que isso daí não é coisa de anime. O personagem tá derrotado, mano, ele tá à beira da morte. Aí o cara levanta, continua lutando e vence o vilão. Tipo, o cara tira a força de onde não tem. O cara meteu ceia, né? Não, eu não vou desistir. Ele levanta, dá o golpe e vence o cara.
tem essas mecânicas em jogo de super-herói. Então, tipo, pra anime, na minha opinião, lógico, né? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu tenho essa visão de que mecânica de jogo de super-herói é perfeita pra adaptar anime. O Battle Shonen, né? Battle Shonen, exatamente. Tem a questão de edição, trilha sonora. Bom, o que eu posso dizer, né? Tudo que tá aqui de tópico, tá, galera? Foi tirado de perguntas aí do público. Então, questão de edição e trilha sonora. Bom, edição bem simples, tá? Eu fiz os cortes, eu tornei mais dinâmico. Na verdade, a gravação mesmo, principalmente porque a gente tinha que conhecer o universo. O Ansem teve que explicar muita coisa pra gente. Primeira rodada, a gente gravou por 3 horas e 10 e o episódio teve 1h30, né? E tá tranquilo. Mas pelo menos ficou muito dinâmico. Não teve, tipo, vamos fazer uma cena, aí para, não ficou legal. Não. É gravar, não teve. Não teve nenhuma vez isso. Isso é uma coisa broxante, hein? Se acontecesse. Nossa senhora. Não, nada é roteirizado, né? O roteiro é só o base. O roteiro é o vamos colocar roteiro, né? A gente pode colocar o esqueleto da narrativa. Tipo, vai ter isso aqui. Agora, como vai chegar nessa situação? Aí sabe-se lá Deus como. Inclusive, nós não sabemos, né? Tinha 3 coisas básicas. A gente ia chegar naquele universo e ia se encontrar. O Bruno ia encontrar com a Vesper. E o Rupert ia enganar a gente. O primeiro episódio era uma grande introdução. E a gente queria fazer referência com Caverna do Dragão, que é D&D, né? Que é o Dungeons & Dragons. Exatamente. Que eles sempre chegam no lugar e dão alguma coisa errada. E aí eles têm que começar tudo de novo. Exatamente. Esse era o roteiro, essas 3 tópicos. Todo o resto foi roleplay. E até fazendo outro ponto que, assim, se a gente comparar com outros casts que a gente ouve por aí, de RPG, não vou citar nomes, mas a gente percebe que é muita parte é drama e pouco RPG, né? Muita parte é dramatização. Aqui a gente tentou meio o contrário, né? Por isso que a gente até louros pro Vulpix, que a gente encheu o saco dele. Cara, a gente tentou apostar a dramatização mais na edição, na trilha sonora, né? Tipo, do que tava lá, que deu aquele ambiente de um RPG, um drama, né? Realmente ali, a escolha do efeito, a escolha da música que tava no fundo. Então, tipo, aí realmente acho que foi o caminho que a gente foi, né? A gente foi menos no roteirização, na dramatização e muito mais na ambientação, né? Totalmente. Foi um mês, né, Vulpix? Foi um mês. Eu fui terminar a edição, eu tava vendo, tinha mais de 150 efeitos sonoros colocados no episódio. Tem muita coisa. Tipo, coisa simples, sabe? Tipo, do nada, tipo, o Valente dando um soco na armadura, aí botava lá um efeito sonoro. Daí o Raul arremessava uma flecha, aí tinha o som da flecha arremessando, depois da flecha batendo em algum lugar, né? Tipo, se ela bate, tipo, numa madeira, faz um som. Se bate numa armadura, faz outro som. Se só passa reto, faz outro som. Todo um trabalho de sound design, né? Eu não sou profissional de edição, sabe? Mas tentando que a gente vai aprendendo. Não, e era até legal, assim, bastidores, falando que tá conversando, tipo, o Vulpix mandava umas demos pra gente. Eu mandava, tipo, você prefere assim ou prefere assim, né? Tipo, quando começa a entrada de música, quando começa o efeito sonoro, né? Que como vai ficar cada música, se coloca música aqui, se coloca só trilha sonora, coloca só som ambiente, né? Eu mandava e o pessoal ia decidindo junto. A gente fala, às vezes bota efeito aqui, efeito ali, então realmente, sim, foi construído em conjunto, mas foi muito pra dar essa ambientação, né, Tô, né? Um mês de trabalho é muito tempo, cara, em cima da sonorização. E assim, o primeiro episódio demora mais, né, pra você editar, porque eu não sei como é que eu ia editar, né, eu fui no feeling de um editor e do que eu conheço de RPG. Então, o primeiro episódio eu acho que ele é mais trabalhoso pra editar, porque você não sabe qual formato que você tem que pegar. Agora, tem no formato, acho que tipo as próximas edições podem ser mais rápidas, né, e ela pode fluir melhor também. E você já vai ter um belo de uma biblioteca de som, por exemplo, você não vai ficar precisar pesquisar. Pode anotar aí, ó, 14/3 Vulpix, o próximo vai ser mais rápido, vamos ver. O mais rápido vai passar de 1 mês pra 25 dias. O próximo foi, então galera, eu levei 40 dias pra fazer, foi muito mais difícil que o primeiro, seguimos, é isso. É que também depende do tipo de sessão, né? Lógico, sessões com lutas, eles dão mais trabalho pra editar. Eu demoro muito mais editando a parte da sessão de luta, porque tem os golpes, tem as magias, tem som de rolagem de dado, né? Porque toda vez que rolava dado, eu botava som de efeito sonoro rolando dado, né? A gente rolou os dados, a gente falava o resultado dos dados, os cálculos, pra, tipo, ficar claro que a gente não tava, tipo, acertou, agora vai ser legal acertar, então acerta aí, não. E cada vez que tinha uma rolagem, eu botava o som pro ouvinte ele familiarizar com o som, né? De que tá rolando o dado. Quando ele escuta o barulho, ele sabe, então aqui o pessoal tá rolando dado. A gente tá falando da pós-produção, né, que é edição, mas e a produção? Como é que foi? Você que também tava aí com o Ansem. O primeiro episódio, ele é mais introdutivo, né, a gente tá introduzindo o universo. Tanto que, assim, a gente colocou só uma coisa da história, né, que são as pedras, não é segredo. A gente definiu isso aí, a gente já definiu. Da história, assim, do que vai ser importante pra continuação da história, só tem as pedras. Recebemos perguntas sobre as pedras e a resposta é, não vamos falar. Não, esse é o plot do bagulho.
Inclusive, pra vocês, quem deve saber das pedras é o Raul e o Ansem. Eu não sei nada, o Vulpix não sabe nada, o Bruno não sabe nada. Eu acho que já vira Power Ranger, mano. Eu acho que vai Power Ranger. Eu tenho esse sentimento no final. Foi outra brincadeira que também surgiu sem querer. Foi iniciativa até do Bruno, que o Bruno falou, pô, acho que não, você lembra se foi o Bruno ou foi o Valente, falou, não, será que isso aí é pra gente virar Power Ranger, não sei o que, aí a gente foi lá, tentou, leva, então peraí, vamos se juntar aqui, vamos tentar usar as pedras pra virar Power Ranger. E não rolou. Mas calma, gente, a pedra tem seu momento, precisa ficar focado nela agora. E aí, ó, a capa desse cast vai ser a pedra. Tentei morder a pedra. Tô mordendo a pedra, né, velho? Ia ser legal se tirasse um. Rolou teste ou não? Rolou. Se tivesse caído um, adivinha o que ia acontecer. Dentinho. Alguém ia perder um dente, né? Aham. Ia começar bem a aventura, mano. Ia perder os dentes caninos. Ainda na pós-produção, a gente tem que fazer alguns agradecimentos, né? Porque teve duas dublagens aí que foram trabalhos fantásticos, porque foram feitas da seguinte forma. O Ansem realmente falou palavra por palavra daquilo que foi dito como mestre, e aí, pra tornar mais real, a gente pegou esses personagens e demos dublagens. Por exemplo, a Vesper, a gente deu uma voz de mulher, então a Carol dublou, e dublou muito bem, velho. Não, ó, eu vou falar pra você. O Raul tá aqui e não vai me deixar mentir. Ou vai mentir pra me sacanear. Mas quando ele pegou, mandou a prévia, eu não sei se foi o Vulpix, não, acho que foi você que mandou a prévia. Fui eu. Aí mandou a prévia assim, não, olha aí como é que ficou a parte da Vespa. Aí eu fiquei ouvindo o áudio, quando terminou, eu falei, meu bagulho tá muito fica. Aí passou um tempinho, eu falei, mano, agora que eu tô pronto pra pensar, ok, mas fui eu que falei isso, né? Porra, eu sou foda mesmo. Eu fiquei em choque, eu falei, mano, mas ficou muito... Por que ficou tão fica? Assim, lógico, a parte que eu tava me achando fica da brincadeira. Mas por que ficou tão fica? Essa parte da Vesper conversando, que é uma das cenas, né? A dublagem ali, a voz original, digamos assim, da Carol, velho. Tá de parabéns, velho. Tem uma história muito engraçada que aconteceu ali, inclusive. A dublagem foi feita em duas partes, né? A primeira, ela dublou a conversa com o Bruno, e depois tinha algo que não tinha na história original. O Ansem só fala que a Vesper fala algumas palavras numa língua que ele não entende, sabe? Que é uma língua ali que é profana e tal. Spoiler. Agora, já que a gente tá nos bastidores, a língua que ele não sabia era infernal. Aí a Carol falou, tá, mas eu vou falar o quê? Né? Porque a gente tinha que falar alguma coisa no ouvido do Bruno. Caramba, o que eu faço? Pesquisei no Google algumas frases em latim, mandei pra Carol, falei, pô, fala sussurrando. Aí eu coloquei uns efeitos depois e tal, né? Aí a gente fez aquela brincadeira do RL ali pra dar mais emoção, pra parecer que tá falando no ouvido dele mesmo, sabe? Foi muito louco, porque na hora que ela foi gravar, era tipo 9 horas da noite, e acabou a luz na casa dela e eu precisava daquilo. Falei, Carol, qualquer coisa, grava com o celular e me manda. Aí ela falou assim, Raul, eu tô às 9 horas da noite, sem luz, a luz de vela da minha casa. Se eu começar a falar isso, invocar um demônio na minha casa, você tá... Fica bem. Se existia a chance disso acontecer, era naquele momento, né? Não tinha outra hora, cara. Mas foi assustador aquele momento, cara. Não, imagino, né, pô, sem luz nem nada, luz de vela. A palavra em latim, mano, eu ia estar em choque se fosse o vizinho da Carol, velho. Não, eu tô falando do resultado. Ah, tá, beleza, achei do... Também, né? Também foi assustador, né? As duas situações, durante a narrativa e durante ela pra gravar também, né? E também temos um amigo aí que ele é especialista em dublar velhos, né? Segundo ele mesmo. Exatamente. O Baruch. Isso também foi um bagulho engraçado. Tipo, até então a gente não ia fazer o velho falando com ninguém. Tipo, só minha voz mesmo. Beleza. Aí depois, não, eu pedi. Aí o Raul veio e fala pra mim, não, eu pedi pro um cara aí fazer o bagulho. Ah, quem? Ah, o Baruch. Eu falei, então já até sei como é que ele fez. Foi. Fazer assim assado. Aí ele falou, foi. Eu sabia, velho. O Baruch sempre faz a vozinha de velho igual. É muito bom. A voz de velho do Baruch é muito boa, cara. É padrão, cara. É da hora. E claro, teve a cena pós-créditos que eu dublei ali o velho que acorda a pessoa, que eu não vou falar quem é, né? Que ainda é spoiler. Mas é uma voz conhecida, quem conhece o podcast já deve ter desconfiado de quem seja. Exatamente. Spoiler do episódio 2. Que vai ter episódio 2. Tem que fazer alguns agradecimentos. Até a arte das fichas, a arte da thumb aí, que foi incrível, feito ali pelo Hikari, que é o artista que faz as paradas do AkibaCast. E agradecer a Akiba Station aí, que financiou as artes do podcast de RPG. O detalhe da sombrinha lá da demônia lá aparecendo lá foi sugestão minha, tá? Pô, ficou muito legal, viu? A arte combinou muito, ficou muito bonito, ficou muito show. Mandaram muito bem. Mano, eu uso até hoje, velho. Eu uso várias paradas minhas aqui, eu uso aquela arte lá do Ricari. Muito obrigado aí. Salvou demais. O Hikari mandou bem, eu não conhecia, né? Só fui conhecer depois do RPG e, pô, ficou muito bonito, ficou muito legal. Não, ele é bom. Então, obrigado, Hikari, obrigado, Akiba aí, pela força de sempre. E agora é o momento.
MDA Studios. As portas para o outro mundo foram abertas. Sangue será derramado. Segredos serão revelados. Vem aí a segunda parte de uma jornada épica. MDA no Isekai Parte 2. O segundo despertar. Dia 3 de julho. Só no MDA Mundo dos Animes. E é isso. Olha aí. Tá anunciado aí a data do segundo episódio e o nome dele, né? Primeiro é o Bruxo Poço dos Desejos, agora acabou a frescura com o Bruno. É, melhor personagem, tem que dar uma folga, né? Não dá pra brilhar todos os episódios. E vai vir o Sung-Jin-Woo, é isso, né? Vai vir um personagem solo level. Exatamente. É, então, a referência Solo Leveling pra você, nosso ouvinte fã de Solo Leveling, fez seu momento, né? É a hora de brilhar. Tem um motivo pra ter esse nome, mas a gente vai contar no 2.5 porque é spoiler. Caraca. E esse motivo aconteceu lá no grupo. Eu não tava nem sabendo a data do... É, eu também não. Não, então, os bagulhos de bastidor. Vocês acham que já sabia desses anúncios? A gente ouviu agora, entendeu? Assim, é novidade pra todo mundo aqui do Sacal. Até o bastidor, os caras tá no escuro. Ai, cara. E lançamos junto aí, né, ficou no comecinho ali, o MDA Studios, né, que é o que faz o podcast de RPG pra você. Você vê? A gente tem trailer, pô! É. Olha aí. Agora é outro nível, né? Audio trailer, né? Exatamente. Agora a briga é outra. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Agora são orcs. Dando spoiler sem dar spoiler, tá? Finalmente a história vai começar. É isso que eu vou poder dizer. Pra sem falar muita coisa. Ansem, me segura, não deixa eu falar muita coisa. Finalmente a história vai começar. Como o Ansem falou muito bem ali no trailer, as portas do outro mundo já foram abertas. E agora a gente vai conhecer a história. A gente vai começar aos poucos a descobrir quês e porquês. É isso. É por aí, né, Ansem? Vai ter muita porradaria, ou não. Depende de muitas coisas. Digamos assim, vai ter meia porradaria. Quem escutar o cast vai ver o dia do que lançar o cast da parte 2, vai entender o meia porradaria. Exatamente. Falou metade é referência ao VUP. É isso. Se o primeiro episódio, né, todas as imagens, todos os pergaminhos que a gente lançou antes de lançar o episódio de RPG, tinha um poço desenhado embaixo, lembra? O segundo tem o Yang com o lado claro com um sol e o lado escuro com uma lua. Só vou dizer isso. Olha aí. Ah, então, como eles estão no mundo de Forgotten Realms, então quer dizer que é o símbolo... eles vão encontrar o clérigos de Lathander e de Selûne? Não. Não que eles não possam encontrar, mas não significa isso o símbolo. Exatamente. Tem um significado aí. Bom, gente... Quer comentar mais alguma coisa, assim? Queria, tipo, dar uma dica pra galera, cara. Tipo, quem viu nessa introdução aí do RPG, essa aventurinha, curtiu, eu sei que os nossos apoiadores curtiram pra caramba, então já que mandaram esse monte de pergunta pra gente, todas as que a gente respondeu aqui foi enviado por vocês, então, tipo, pô, mas eu quero começar nesse mundo aí, pô, onde que eu consigo alguma... Cara, você vai, procura as principais lojas de editoras que lança RPG aqui no Brasil. A New Order, a Retropunk, a Jambô, das três maiores, as que lança com um monte de livro. Inclusive a Jambô lança o que a gente citou aqui, o Tormenta, o Ordem Paranormal, né, do Selbit. A New Order lança o Call of Cthulhu, Pathfinder. A Retropunk também lança uns de super-heróis. Então, tipo, vocês podem ir pro lado que vocês acharem mais legal. Tipo, tem o Shadowrun também, da New Order. Tem o de Avatar, que é recente também, acho que foi pela Unicorn, lançou ano passado, que é desse mundo de anime, né? Eles já enviaram já os livros? Já recebi o meu, inclusive. Ah, tá. Cara, do Avatar eu vou falar pra você que eu fiquei... Mano, que eu quero tudo os dados. Bonito. Você pode procurar a sua loja favorita, ou você pode procurar o motoboy mais próximo de você e perguntar onde é a casa do Ansem, que ele te ajuda também. Também. Não, é a gangue de motoqueiro vilão. É de cyberpunk aqui. O cara mora naqueles prédios de mega corporação e fica a gangue de motoqueiro tentando atacar aqui. Agora uma coisa, assim, pra vocês que estão montando a história, quanto vocês acham que vai demorar essa história de RPG? Depende de vocês. Não, tipo, se fosse pra ir até o final.
Por que eu falo que depende? Vamos dizer que um personagem morre. No mundo de D&D, dá pra reviver a pessoa, só que isso gera tempo. Ah, vocês tiveram uma ideia de fazer alguma coisa. Isso também vai consumir tempo. A história, quem tá fazendo é quem tá jogando, entendeu? Então ele pode ter, sei lá, 6 episódios, pode ter 20, entendeu? Depende muito de quanto que a história vai andar aí. A gente tem uma ideia, né, Ansi? Sim. Já tem ideia, inclusive, do vilão ainda, tá? Já tem ideia do vilão, já. É que eu não sei se vocês, como, tipo, o Ansem, assim, como mestre, roteirista, ele pode responder isso, mas, tipo, se é algo, tipo, muito... É um RPG mais pra curto prazo, pra longo prazo, porque como é o primeiro, né? Como é a primeira história que a gente tá gravando, assim, editando, postando. Não sei, assim, se é aquela história mais rapidinha, se é uma história mais longa. Aí depende. O que pode ser dito, que eu até lembrei, é que com certeza a parte 2 vai ser mais longa que a parte 1. Sim. Inclusive, já falei aqui pros nossos podcasts, né, que a gente marcou a data para gravar e tal, que a gente vai começar 2 horas antes. Exatamente. Cara, você tem a dizer que eu vou ficar muito decepcionado sentindo enfrentar o Craig nessa aventura, tá? O Krieg é o vilão final. É um urso, né? Tem que ser o boss, mano. Não, mas aí ele é mais fraco que Kobold, cara. Não, mas pode ser, eu só quero ter o prazer. Só quero ter o prazer de enfrentar ele e chutar ele, velho. O Krieg, ele cancela RPG, ô Ansem. O Krieg, ele cancela RPG. Cancela nada, cara. Ele quebra o RPG, pô. Na próxima aventura que a gente for fazer, Ah, pode colocar um Teddy Bear aí de uma criança chamado Craig, que eu vou dar uma machadada nele. você vê um filhotinho de urso. Não, mas aí você coloca uma armadura dourada dele, Aham. pra ser o Don Krieg. Um urso coruja, pronto. Não, pra ser o Don Krieg do One Piece. Exato, esse que eu tô na minha cabeça. Tem que ser, né? Quero nesse podcast aqui do 1.5 uma arte, spoiler, com o Don Krieg, com o Krieg do bot aqui do Discord, com uma armadura dourada. Boa sorte, Lucas. Eu só sei de uma coisa. Que se misteriosamente aparecer um urso E uma moto. Eu não sei, mas a moto aparece. Um urso em cima de uma moto. Então, é isso. A cara, droga, o motoqueiro passou na hora, não deu pra escutar. Não, agora falando sério. Se misteriosamente aparecer um urso coruja de armadura, vocês já sabem a cor e qual metal que é. Exatamente. Ele é o Don Krieg, né, velho? É o Don Krieg. É uma armadura dourada, full plate dourada no urso coruja. Você tem uma missão, mano. Essa é a sua missão, cara. Depois colocar o capacetinho no urso, cara, é genial, velho. Bom, lembrando, né, que você, aí da sua casa, você pode mandar um e-mail, tirando suas dúvidas até sobre RPG, o universo da RPG. A gente vai ter aí, depois dos podcasts de RPG de cada um, vai ter esse episódio ponto 5 pra gente conversar sobre o episódio. Então você pode tirar suas dúvidas e tirar suas dúvidas sobre RPG também. Eu sei que o Ansem, principalmente, gosta de falar muito sobre o tema, né, Ansem? Sim, sim. Inclusive, eu gosto de falar muito no meu canal, Jabaia. Olha aí. Quando eu tô jogando joguinhos eletrônicos ou assistindo anime, né? Esse negócio aí que... Esse negócio tá dando... Faz sucesso, né, cara? A galera assiste desenho, né, mano? Desenho japonês, né, mano? Exatamente. Desenho japonês, o pessoal gosta disso, né, cara? Então eu tô vendo também, tem umas histórias que é bem legal. Então, mas falando sério. E aí, vira e mexe, a gente descamba falando de RPG. Inclusive, numa das últimas lives que eu fiz lá, a gente tava jogando... Jogando não, acho que tava falando assistindo Jojo, olha só que beleza. Tá assistindo Jojo, e aí do nada descambou pra falar de RPG. Ficou mais de 40 minutos falando de RPG, e depois voltou pra continuar assistindo o episódio. A pergunta que não quer se calar. Lá onde? Lá ele. Droga, não consigo pensar... encaixar com a sua frase e falar, meu, tá tua mão. Droga, ainda vou conseguir um dia. Mas então, na Twitch TV /Rodrigo, o número 1, Ansem. Aí vocês me encontram lá. Olha aí. Então, vão lá na Twitch do Ansem, lá que tá bem legal. Eu direto tô lá acompanhando, porque ele joga uns joguinhos maneiros e depois ainda assiste os animes maneiros, pô. Dando spoiler. Eu dei spoiler que não é spoiler, pô. Ô, Vupix, vamos ser honestos. Onde que é spoiler você falar que na temporada de Jojo algum cachorro vai morrer? Ah, isso é a mesma coisa que falar que o Seiya, ele vai cair pra todo inimigo que ele enfrentar, pô. Cair de cabeça no mármore pra todo inimigo que ele enfrentar. Exatamente. Então, não, mas aí depois que ele falou, eu fiquei um tempo, eu fiquei matutando, eu falei, não, mas já teve já o cachorro. Todas as temporadas. Então, mas aí naquela eu falei, não, mas porque apareceu onde eu tô assistindo apareceu um cachorro, que é um personagem. Eu falei, ele vai morrer. Aí eu falei, não, mas já teve o cachorro que morreu. Aí eu falei, então não vai, tá safe. Então você pode mandar aquele e-mail pra podcast@mundosanimes. Então também pode deixar a sua mensagem no seu agregador de podcast favorito. E, claro,
deixar aqui no Spotify também, né? Que é onde a gente lê também na leitura de e-mails. E se quiser ser nosso apoiador, como o Bruno falou no meio do episódio, catarse.me/MDA. Faça como eles, né? Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorenz, R. Maguchi, Lucas Batista, Nathan Klemen e Yasmin Gonçalves. E seja também nosso apoiador. Até porque, além do RPG, esse ano ainda tem outro projeto que vem aí pro MDA e que, acredite se quiser, custa mais caro que o RPG. Pois é. Olha aí. É. Vem aí. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.